Fala galera, meu nome é Jonatas Albino, eu sou responsável pela matéria de Direito Administrativo no site do Exponencial Concursos. E hoje a gente vai bater um papo aí sobre o Direito Administrativo, abordando especificamente algumas matérias que vão constar, alguns assuntos que vão constar do seu concurso aí da CGE do Ceará, tudo bem? Então, já para que você saiba a nossa proposta hoje, não se pretende, né, esgotar a matéria aqui de direito administrativo. A gente vai fazer uma revisão abordando aí principais aspectos, até porque temos aí no seu concurso uma matéria de tamanho, uma quantidade considerável de assuntos no direito administrativo, e a gente vai bater aqui, procurar bater alguns pontos que, pelo histórico dos concursos, pela experiência, a gente sabe que tem uma probabilidade maior de estar na sua prova. Tudo bem? Antes da gente adentrar, eu queria convidar vocês a conhecerem o sistema de questões lá do Exponencial Concursos. Está aí com centenas de milhares de questões comentadas por professores e com certeza é uma ótima ferramenta para você aprimorar seus estudos, certo? Você consegue testar essa ferramenta gratuitamente, então fique à vontade, tá? Caso queira conhecer, eu como concurseiro que já fui e que nunca se sabe o dia de amanhã, posso voltar a ser, por que não, né? Sei que a ferramenta está muito boa, muito legal de usar e com o suporte de uma equipe muito boa para que ela esteja sempre funcionando, inclusive eventuais dúvidas ali que uma ou outra questão possa não ter tirado, tá? Vencido esse primeiro convite, vamos aqui, antes de adentrar a prova, na verdade, adentrar a matéria, eu queria trocar uma rápida ideia. Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila, porque não sei se você já conhece minhas aulas, eu não sou muito de ficar correndo atrás do próprio rabo, tá? Vamos trocar uma rápida ideia e depois vamos cair para dentro do que interessa, que é a matéria. Na semana, né, nas semanas que antecedem a prova, a gente começa a se perder naturalmente em meio a muita coisa para ver, muita coisa para revisar. Para aqueles que ainda não conseguiram bater o edital todo, essas coisas se misturam, coisa para revisar, coisa para ver de novo, para ver pela primeira vez. Então, o alerta que eu deixo é o seguinte: você tem que estar em condições de fazer bem a prova, e esse bem que eu digo não é uma preparação, porque a preparação não se faz na última semana. Esse bem eu falo fisicamente bem, mentalmente bem. Então, cuidado com o que você vai aprontar com o seu corpo durante a semana, e principalmente no dia anterior e no próprio dia, tá? Isso inclui, por exemplo, aquela velha discussão que sempre o pessoal tem: estudo no dia da prova, estudo no dia anterior. Eu estudo até o examinador querer me bater, tá? E tem gente que sente arrepio só de escutar isso. Então, o meu conselho é o seguinte: você tem que se conhecer e, na dúvida, dê um passo atrás, tá? Você fez esse teste na sua casa? Não fez? Então, estude no máximo até o dia anterior, tá? Não corra o risco de ter uma estafa mental e colocar aí a perder um desempenho melhor que você poderia ter, tudo bem? E o segundo aspecto tem alguma ligação com isso, e por aqui eu termino para a gente já entrar no assunto, independente do seu nível de preparação, a gente sempre chega no dia antes da prova, no próprio dia da prova, com a impressão de que a gente não sabe nada. Na verdade, quanto mais a gente estuda, mais a impressão de que a gente não sabe, né? Porque a gente passa a ter uma ideia melhor do que a gente tinha que estar dominando, e passa a ter uma ideia melhor do que a gente não está dominando, tá? Então, não deixe esse estresse, essa dúvida contaminar você, tanto nos dias que antecedem a prova, quanto durante a prova, tudo bem? Faça o seu trabalho. Se não for dessa vez, tomara que seja, mas se não for dessa vez, um novo ciclo se inicia e, apesar dos pesares, apesar das teorias da conspiração, apesar da galera que está sempre jogando contra, que está sempre achando motivo para desistir, outras chances virão, tá? E se você permanecer trabalhando bem, fazendo o seu papel, elas vão te premiar. Beleza? Então, dito isso, vamos ao direito administrativo, tá? Elenquei algumas matérias aqui para a gente trocar uma rápida ideia. A nossa dinâmica vai ser o seguinte: eu vou procurar dar um pouco de velocidade nessa matéria, né, nos conceitos, até porque você está, se
utilizando de vídeo, então você pode voltar caso algum conceito não tenha ficado claro. E eu vou pedir para você que eventualmente, eu sempre peço isso nos meus vídeos, caso você não esteja no primeiro vídeo de revisão, você vai lembrar. Conforme a gente vai trocando uma ideia aqui, e se eventualmente esse conceito já está muito bem fixo na sua cabeça, você vá nessa árvore de conceitos que se ligam a ele, vá fazendo a revisão e vá se testando no meio do caminho, certo? Nada impede, caso você tenha uma apostila, caso você tenha um segundo monitor, lindo, abra aí um esqueminha da matéria e vai acompanhando o que eu estou falando. Caso você não tenha, abra o seu livro, abra a sua apostila. O importante é você estar otimizando esse tempo, tá? Esse tempo de estudo. Nada de, opa, isso eu já sei, pegar celular, tá? Não estamos aqui para isso. Não é assim que você vai ganhar aproveitamento no seu tempo, não é assim que você vai ganhar resultado, tá? Então, bote seu celular aí no silencioso, tire as notificações do celular, Facebook, sai tudo. E agora vamos voltar ao aprendizado, tudo bem? Então, vamos em frente. Chega de papo, né? Então, começamos pelo começo, na verdade. Vamos trocar uma ideia sobre os princípios da administração pública. Um assunto basilar e que muitas vezes está na nossa prova. Uma coisa também que, se você já é aluno meu, você vai lembrar que eu já te falei isso. Nós não precisamos saber a matéria toda, tá? Não precisamos saber a matéria toda. Então, livre-se do pânico da obrigação de saber tudo, tá? Precisamos saber, nos preparar para 60% a 70% de questões fáceis, 20% de questões médias e o restante de questões difíceis, tá? Então, você pega aquela questão, muitas vezes a gente tem essa ideia de que pega aquela questão pancada e vem tudo assim. Não vem tudo assim, tá? Então, estou falando isso porque com certeza vai ter ponto da sua prova aqui e nós vamos abordar a maioria de conceitos tranquilos, tá? Então, princípio da administração pública. Vou trazer aqui para mim rapidinho. Então, num primeiro aspecto, a gente fala de princípios, inevitavelmente a gente é remetido ao artigo 37 da Constituição, né, que tem um link, legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, esse último incluído pela Emenda Constitucional 19 de 98. Tá? Temos os dois supraprincípios, né, que é a indisponibilidade do interesse público e a supremacia do interesse público. Em termos simples, primeiro, esses supraprincípios eles são princípios implícitos ao ordenamento jurídico, implícito a todo o conjunto de leis que ordena, né, a nossa matéria. Você, a partir da lógica jurídica, você extrai determinados princípios implícitos. E esses dois que eu acabei de citar são princípios tidos como supraprincípios, né, que acabam por serem basilares para o nosso estudo do direito administrativo. A supremacia do interesse público vai informar uma pequena diferença entre o interesse público e o interesse particular, tá? O que, por exemplo, vai se mostrar de forma mais clara nos contratos administrativos. Quando você tem um contrato administrativo, você tem, mesmo que não estejam constando do contrato, você tem as famosas cláusulas exorbitantes. É um tanto quanto óbvio que elas nem precisem constar do contrato, porque elas constam de lei, não é verdade? Então, se você for parar para pensar, um agente público, né, em nome ali da administração, assinando um contrato com um particular, não coloca determinadas cláusulas no contrato. E você tem uma lei que é algo superior a um instrumento, né, contratual. Aí essas cláusulas não estão inseridas ali naquele instrumento contratual porque, na verdade, essas cláusulas não se aplicam à relação porque não estão inseridas no instrumento contratual. Então, não é bem assim, certo? Então, aqui temos um claro exemplo de supremacia do interesse público sobre o particular. E a indisponibilidade significa daquilo que não pode ser disposto, por ninguém pode ser disposto. Então, eu, como agente público, hoje, por exemplo, eu fiz uma diligência e fui a outras cidades. Fui
notificar determinados contribuintes de determinadas situações. Eu não posso escolher atuar em prol do interesse público ou não. O interesse público ele é indisponível, eu não posso dele dispor, não posso trocar ele por algo, por exemplo, ou de minha própria opinião achar que ele é desnecessário, tá? Tá indo rápido? Beleza. Qualquer coisa retorne. O que eu estou fazendo aqui? Estou fazendo um brainstorming aqui em torno do nosso primeiro tópico, que é princípios, para a gente chegar nesse aspecto do slide, certo? Então, não fique muito focado agora no slide, porque a gente vai chegar lá. Então, abordamos rapidamente esses dois aspectos aqui, os dois supraprincípios, melhor colocando, né? Que são a supremacia e a indisponibilidade. Temos os cinco princípios expressos e, pasme, ano após ano, aparecem, por vezes, questões que cobram única e exclusivamente quais são expressos ou não. Muitas vezes pode não aparecer só isso, mas lá no meio daquela alternativa de 3, 4 frases aparece o princípio, tal, não sei o que, expresso na Constituição. Então fique ligado, certo? A sua prova vai ter uma complexidade legal, mas não se esqueça de que as cascas de banana podem estar lá, tá? Então, a gente poderia aqui fazer uma revisão, na verdade, mais do que uma revisão, né? Uma aula que, na verdade, no meu curso eu trato como conceitos introdutórios, princípios. A gente pode fazer 2 aulas só sobre princípios, porque os doutrinadores vão recheando, né, a doutrina de princípios. Mas esses são os principais, e temos aí também a autotutela, tá? A autotutela ela é consagrada em jurisprudência, em súmula, e informa que a administração pode e deve cuidar de seus próprios atos, certo? Então, essa discussão começou sobre a anulação de atos administrativos, que já é uma matéria que, por enquanto, agora eu vou deixar um pouquinho afastada, tá? Mas, para anular seus próprios atos administrativos, deveria a administração recorrer ao Poder Judiciário, sem entrar no mérito, obviamente, da absurda falta de eficiência que isso ia nos causar, tá? Mas a gente tem que ter em mente que, independente, a eficiência aplicada à administração ela tem que estar sempre engrenada, né? Bonitinho com a legalidade, que é um outro princípio que informa a administração pública, tá? Então, nessa discussão, o Supremo Tribunal Federal acabou por concluir que não, a administração não só pode, como deve, cuidar dos seus próprios atos administrativos. E dentro disso a gente vai ter o conceito de anulação, né, que é algo também que pode ser trazido pelo Poder Judiciário. Vai ter o conceito de convalidação, por exemplo, tem um ato ali, mas falta um pedacinho, vamos consertar ele. O ato foi praticado, mas há um erro que pode ser corrigido, convalidação, certo? E temos, por que não, a revisão, não é verdade? A revisão ocorre como, digamos assim, algo natural à estrutura administrativa. Um exemplo, eu vou lá e tomo um procedimento de homologar uma determinada declaração de um contribuinte. O meu chefe pode achar que aquela análise ainda não está completa e pode desfazer o ato, certo? Não significa que o meu ato foi praticado com vício ou alguma coisa assim. Isso pode ser uma mera revisão, certo? E, obviamente, não podemos esquecer da revogação, tá? Quando o ato ele foi praticado, mas ele deixa de ser conveniente, deixa de ser oportuno para a administração, tá? Tudo isso aqui estamos falando no âmbito da autotutela. E eu coloquei ela no slide aí para você, em oposição à tutela, porque, igual eu falei, né, a sua prova vai ter um nível legal de complexidade, mas, por vezes, você tem conceitos completos, conceitos bonitos, e o examinador, às vezes, entre uma e outra questão, com largas frases corretas, coloca uma palavrinha de diferença. E eu já vi questões abordando essa diferença aqui. Não que o nosso foco seja você saber o que é uma coisa em termos básicos e o que é outra, mas a gente aproveita, digamos assim, essa confusão que pode ser feita na hora da sua prova para abordar os princípios, tá?
Então, esse primeiro princípio da autotutela, a gente passou pelos princípios, né? Falamos rapidamente sobre os princípios, citamos os princípios expressos, citamos e abordamos rapidamente os princípios implícitos, e agora terminamos no que seria o conceito da autotutela. Na verdade, ele é aplicado aí, já fazendo uma pontezinha com o direito, com os atos administrativos. Me atrapalhei aqui porque eu já ia fazer a propaganda do direito administrativo. Por isso que eu sou um cara muito cartesiano. Você vê que conforme você vai avançando na matéria, você consegue entrelaçar todos esses conceitos. Você percebe que a gente acabou aqui de falar eu falei de princípios, liguei com atos administrativos, e no meio desse caminho, quando eu falei de revisão de atos, eu falei que é natural a hierarquia. Então a gente, aqui de forma muito natural e intuitiva, passou simplesmente por 3 aulas aí de um curso, ou 3 capítulos de um livro, certo? Mas no nosso slide aqui temos uma oposição, na verdade, temos a tutela e temos a autotutela. Acabamos de falar da autotutela. E a tutela administrativa, que é abordada também como um princípio, ela aparece geralmente em um outro contexto. Está apitando, eu falei para vocês para tirarem para não apitar, o meu computador está apitando. Ela aparece num outro contexto, que é o contexto em que estudamos a organização administrativa. Estudamos primeiramente na organização administrativa, os entes da administração direta, que se confunde, a administração direta se confunde com as pessoas políticas. Na verdade, a administração direta é quem? União, Estados, Distrito Federal e municípios, certo? A partir daí, vou ter que dar um pause aqui para resolver isso aqui, só um momento. Problema resolvido aqui, falávamos aqui sobre a organização administrativa de forma bastante básica quando eu fui interrompido aqui pelo WhatsApp que estava no meu computador, beleza? Então, problema resolvido. Então, eu falei da administração direta, que se confunde com as pessoas políticas, certo? E, a partir daí, também baseado aí no princípio da especialidade, você tem o surgimento de outras entidades que vão compor a administração indireta, certo? Essas entidades vão ser, por exemplo, as autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista. Essas empresas, ou melhor dizendo, essas entidades, elas não têm vínculo hierárquico com os seus entes, com os entes que as criaram. No entanto, existe uma vinculação para fins de controle finalístico. Tá? Eu sempre falo esse termo porque muitas vezes o examinador cobra justamente assim. Controle finalístico. Controle finalístico é o quê? Essa entidade, o papel dela está escrito nesse estatuto, o papel dela está escrito nessa lei que a criou, no caso da autarquia, ou nos outros casos está escrito nessa lei aqui que autorizou a sua criação. Ela deve fazer isso, isso e isso. Esse papel está sendo cumprido? Essa é a vinculação que existe, tá? Aí, é bem verdade, a gente tem que se desprender um pouco da realidade, tá? Porque o que a gente vê na prática é algo um pouco diferente disso, né? Na prática acaba muitas vezes ocorrendo uma determinada subordinação. Sem entrar em calorosas discussões políticas, usando um fato que aconteceu recentemente, o nosso presidente fez uma simples ligação para o presidente da Petrobras para cobrar explicações sobre um eventual aumento nos combustíveis. O que aconteceu? Todo mundo já sabe, o aumento foi adiado, tá? Não, por favor, tá? Não estou entrando no mérito se isso está certo ou está errado. Não é isso. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: o presidente, chefe do Poder Executivo, liga para uma entidade que integra a administração indireta, certo? Uma simples ligação fez com que um rumo gerencial que envolve um sem número de acionistas e tal, uma simples ligação fez com que esse aumento fosse cancelado ou adiado. Para falar a verdade, eu não parei para ler isso, como é que terminou esse assunto, tá? Só estou usando um fato aí um fato real para mostrar para vocês que muitas vezes a realidade não se confunde com o que a gente estuda, tá? Mas não brigue com a prova, não brigue com o examinador. Leve os conceitos quadradinhos. Se isso não bate com a realidade,
O que importa é que você consiga os seus pontos e passe. Tudo bem? Então, fizemos aí a oposição entre a autotutela e a tutela, certo? Mais do que você não se confundir, fique ligado aí nessa descrição um pouquinho mais minuciosa, tá? Sobre esses conceitos. Vamos em frente, né? Muito papo aqui na primeira. Esse é outro assunto aqui, pessoal, que é infinitamente abordado nas provas, vai, volta, vai de novo, e o pessoal cansa de errar a questão assim, tá? Às vezes a gente, professor, na hora de fazer uma revisão, a gente fica até tentando procurar uma novidade, alguma coisa assim, mas eu sou da seguinte opinião, a gente tem que procurar uma novidade na hora de fazer a nossa aula, porque o fato é que as provas elas repetem muito os assuntos, tá? Não adianta eu tentar aqui tirar o coelho da cartola trazendo uma vírgula que muito provavelmente não vai estar na sua prova. O meu objetivo aqui na revisão não é esse. O meu objetivo na revisão é trazer o conhecimento que provavelmente vai ser abordado lá. Organização administrativa, que é o que a gente acabou de falar, responsabilidade do Estado, improbidade administrativa, controle. São as estrelas da festa, goste ou não, entendeu? Se você está há muito tempo aí já estudando, eu entendo você, que você quer ver alguma coisa diferente e tal. Nada impede que você estuda, mas não perca de mente, não perca da sua mente, de vista, né? Que a maioria das questões que vão estar na sua prova são questões simples, são questões que estão ali no miolo do que é cobrado em termos de concurso, beleza? Sigamos em frente. Vamos voltar aqui. Então, a responsabilidade do Estado, né? Inicialmente, antes de entrar nesse esqueminha aqui, por onde é que a gente passa? A responsabilidade do Estado, para a gente ser bastante sucinto, ela vem evoluindo, né, com a história do Estado, com a formação do Estado moderno. Ela sai de um extremo em que você tinha os reis, né, em que não existia culpa, os reis não tinham culpa de nada, porque eles estavam sempre certos, para uma evolução em que você tem um estado, né, evolutivo, em que você você dá ao contribuinte, você dá ao administrado amplos meios, né, para provar, ou melhor, para ser indenizado por um eventual dano causado pelo Estado, tá? Por que eu estou dizendo isso? Eu não vou fazer aqui uma progressão histórica com você, porque não é isso que vai interessar para você agora. O que eu quero que você entenda inicialmente é o seguinte: muitas vezes a gente estuda a responsabilidade do Estado, estuda a responsabilidade objetiva do Estado, que é um tipo específico de responsabilidade, sem entender o que é essa responsabilidade em oposição a uma responsabilidade subjetiva. Para mim é fundamental, é a forma mais tranquila de você entender isso, certo? Então, vamos supor o seguinte, vamos falar aqui em direito penal muito rapidamente, só o que interessa, tá? Sem divagação. Só o que interessa para a gente entender esse conceito de direito administrativo. O direito penal, se você para estudar ele, provavelmente você parou, porque eu sei que tem no seu edital, ele leva, muitas vezes, eu diria na maioria das vezes, se não todas, não sou especialista em direito penal, leva em conta a intenção do sujeito. Tá? O que o sujeito quis provocar? Por exemplo, a clara diferença entre o crime culposo e o doloso. O sujeito praticou sem ter a intenção de causar o dano, o outro sujeito tinha. O que a gente está fazendo aqui? O que a gente está, nessa discussão, quando eu falo culposo e doloso? A gente está avaliando o comportamento do sujeito, a intenção do sujeito. Tá? A responsabilidade subjetiva, que não é a regra geral do Estado, ela leva em conta o sujeito, certo? Agora,
acabou o direito penal. Voltemos ao direito administrativo. Por que a responsabilidade do Estado ela é objetiva? Porque nos interessa apenas o dano causado pelo Estado, certo? Pronto, você não esquece mais. Responsabilidade objetiva, eu quero saber do objeto, da coisa. Houve dano? Então eu não quero saber se o Estado pretendia causar algum dano a alguém. Eu quero saber que esse dano foi causado. A partir do momento que esse dano foi causado, existe a responsabilidade de indenizar, de reparar esse dano, certo? Então, temos isso em mente. Inicialmente, essa responsabilidade objetiva do Estado está prevista lá no artigo 37 da Constituição, parágrafo 6º, tá? Eu vou abordar esse slide aqui, tem algumas informações a mais que eu quero abordar com você, mas eu não tenho certeza se elas estão nos próximos slides. Caso não estejam, a gente volta aqui para o raciocínio, eu e você na tela, tudo bem? Então, o que acontece aqui? Esse slide, que eu trago um esquema aí que tem na nossa apostila, ele, digamos assim, para você entender bem ele, eu vou dizer para você olhar esse slide como um advogado, como uma advogada. Não me interessa se você cursa direito, se pretende cursar, se não pretende, não é isso. Eu quero que você se coloque na posição de alguém que vai defender o Estado, certo? Você vai entrar numa discussão em uma hipótese em que o Estado está sendo acusado de causar um dano, tá? Por que eu estou te falando isso? Para que tenhamos a responsabilidade objetiva, a gente precisa dessas três coisas. Se a gente tirar qualquer uma delas, a responsabilidade ela deixa de existir, tá? Então, você precisa de uma conduta oficial. Vamos supor, eu fui fazer uma diligência agora à tarde. Vamos supor, eu fui com o meu carro. Vamos supor que eu estivesse dirigindo um carro oficial. Aí, eu atropelo alguém na faixa de pedestres. O sinal estava vermelho para mim, eu atropelo. E eu causo um dano a essa pessoa. Pode ser um dano físico ou alguma coisa que ela estava carregando, mas eu causo um dano, né? Certo? Então temos uma conduta oficial, que é uma conduta de um agente público, tá? Uma conduta de um agente que pode ser, pode responder aí pelo Estado e vai fazer com que o Estado seja enquadrado aí no dispositivo constitucional que eu acabei de citar, tá? Você vai ter a conduta de um agente público, aí você vai ter um nexo causal. O nexo causal é a ligação direta da conduta do agente público com o dano. Você tem uma conduta, você tem um dano resultante e essa conduta causou o dano, tá? Eu vou dar um exemplo um pouco ridículo aqui, mas para você entender que a gente pode eliminar qualquer uma dessas três aqui, vamos supor. Imagine o mesmo atropelamento com um sinal vermelho, tá? Aí você tem uma acusação de atropelamento e depois aparece uma filmagem mostrando que não foi o agente público com o carro oficial que atropelou. Foi um carro muito parecido. Aí ele vê a placa e ele chega à conclusão que você não tem uma conduta oficial. Certo? Viu aqui, né? Eliminamos a conduta oficial, ou seja, foi outro cara que fez isso aí, não fui eu. Então você elimina a responsabilidade objetiva do Estado. Tá? Num segundo momento, você tem uma conduta oficial, vamos supor, o carro realmente estava passando ali, existiu uma ação do sujeito, houve um atropelamento, mas quem atropelou foi o carro do lado. Houve um dano. O carro estava passando ali, mas você não tem uma ligação entre a conduta e o dano. Houve uma ação do agente. Vamos supor que ele realmente avançou o sinal. Ele avançou o sinal. Houve um dano, houve alguém atropelado, mas não foi ele que atropelou. Foi um outro carro que estava avançando o sinal junto. Beleza? Agora vamos para um último exemplo.
um exemplo mais cruel, né? Na sexta-feira 13, mas vamos lá. Você tem a conduta oficial e você tem até um potencial nexo causal. Mas vamos supor que esse sujeito que foi atropelado, ele já estava morto no chão, a perícia já estava... Um exemplo meio brabo, né? Mas é só para a gente entender que para que haja responsabilidade do Estado, você vai ter que ter esses três elementos. Tá? Qualquer elemento desse que seja retirado, você não vai ter mais a responsabilidade do Estado. Tá? Por vezes, as questões abordam a questão por esse prisma. Tá? Na verdade, eu já ia adentrar outra parte da matéria, vamos ver aqui. Não tá, beleza. Então, um outro prisma, por exemplo, da responsabilidade do Estado, são as excludentes da responsabilidade. Por exemplo, acelerando um pouquinho, né, para a gente não perder muito tempo no mesmo assunto. Vamos supor que estou eu indo lá dirigindo a viatura e estou na estrada. Cheguei a passar embaixo de passarela. Aí o sujeito está convicto que ele vai se suicidar. Aí ele vai na passarela, aí ele escolhe o carro, fala, é aquele. Aí ele pula, estou na velocidade normal, né, tudo bonitinho. Ele vai, cai em cima do carro e morre. A família dele não vai poder pleitear indenização porque houve uma culpa exclusiva da vítima, certo? O carro, né, ele estava se comportando conforme as leis de trânsito, blá, blá, blá. A morte a ele causada só foi causada porque ele agiu daquela forma, certo? Não houve nenhuma culpa no Estado pelo resultado a ele causado. A culpa foi, o termo que você tem que ter em mente é esse: culpa exclusiva da vítima. É assim que vai aparecer na sua prova, tá? A outra situação é uma situação parcial, tá? Que a gente vai chegar aí num conceito, digamos, meio estranho. Vamos supor o avanço de sinal, só que é um sinal de 3 tempos. E você avança o sinal, você como agente público avança o sinal, e mais um particular avança o sinal também. Numa situação dessa, os dois sofrem dano, não é verdade? Só que o agente público teve culpa porque não era para ele ter avançado o sinal, mas o particular ele também teve culpa porque ele também não era para ter avançado o sinal. Nesse caso, a gente tem a culpa concorrente, certo? A culpa concorrente, ela não vai excluir totalmente a responsabilidade do Estado. Aí que entra a situação pastosa. No caso particular, no caso concreto, o juiz vai analisar e vai ver o quantum de culpa de cada um. Quantum, esse termo pode aparecer na sua prova. QUANTUM de Maria no final. O quantum é o quê? É a quantidade, tá? Vou dar um exemplo aqui um pouco, mais uma vez, exagerado para ajudar a gente a entender. Vamos supor que o particular avançou o sinal e estava com o seu Fiat 147, certo? Que só tinha as 3 primeiras marchas. E o agente público que avançou o sinal era um militar com um tanque de guerra, por exemplo, usando um termo aqui para todo mundo entender. Imagina o prejuízo causado ao particular numa colisão dessa, né? Dependendo da situação que você tiver, você vai ter um esmagamento, vai passar por cima, tá? Então, numa situação dessa, é exigível do agente público um cuidado maior, tá? Se tivéssemos uma situação esdrúxula dessa na vida real, você certamente teria um juiz imputando esse quantum de culpa mais ao agente público, porque o que ele ia falar? Ele ia falar, cara, você está dirigindo um carro de combate. Uma coisa é um sujeito avançar um sinal com um 147, outra coisa é você avançar o sinal com um veículo voltado... Tchau, até mais. Com um veículo voltado para a guerra, certo? Então, eu acredito que deu para você entender, mas você tem em uma culpa exclusiva da vítima e no outro você tem a culpa concorrente.
beleza? Em que vai ser apurado o quanto. Aí é de acordo com a situação, pode ser meio a meio, pode ser 30-70 para um, para outro, vai ser de acordo com a cabeça do juiz, tá? Ainda aqui dentro, para a gente aí quase que fechar o assunto da responsabilidade do Estado, primeiro, o artigo 37, parágrafo 6º, ele vai dizer que vão ser pessoas jurídicas de direito público e pessoas de direito privado prestadoras de serviço público. Beleza? Isso vai incluir, por exemplo, os concessionários. Tá? Há uma jurisprudência no seguinte sentido. Ela surgiu a partir de um acidente em que uma viatura de um concessionário de... Me fugiu. Concessão de pista, me fugiu, privatização de estradas, né? Se envolveu em um acidente e a discussão foi o seguinte. Tá, a Constituição ela fala que realmente você não tem dúvida quando tiver ali o sujeito estiver prestando serviço público. Mas e quando esse particular prestador de serviço público se envolver num acidente com alguém, com um terceiro que não é usuário? Certo? A situação foi justamente essa. O dano causado ao terceiro foi numa situação em que ele não era usufrutuário, ele não estava usufruindo do serviço prestado. E aí? É uma relação de igualdade, de particular para particular? Ou nessa situação, esse concessionário, né, esse agente do concessionário, ele vai ser levado à situação de agente público? E a jurisprudência foi no sentido de que, ainda que o terceiro usuário não seja, ainda que o terceiro não seja usuário do serviço público, vai recair a responsabilidade objetiva. Beleza? Aqui batemos quase tudo de uma revisada completa aí de responsabilidade. É um assunto que eu gosto sempre de bater porque ele sempre está vindo aí. Improbidade administrativa, eu dei uma olhada lá no seu edital e eu fiquei na dúvida se eu tirava daqui ou não, tá? Mas eu acabei por deixar, porque ele, bem ou mal, ele está no seu edital. Ele está na parte de direito penal, certo? Então, a gente não perde em passar por ele, tá? Óbvio que a gente vai passar mais rapidinho, tá? Então, temos os sujeitos ativos, né, que praticam a improbidade, e os passivos, que são aqueles que sofrem, tá? Então, a primeira linha de cada um deles é o óbvio, tá? Agentes públicos praticam, a administração pública sofre. E a segunda linha de cada um é o que o examinador vai te perguntar. Particulares que induzam ou concorram para os atos, certo? Também vão poder ser aí alvos dessa lei, tudo bem? E passivo, entidade que receba recursos públicos, certo? Aqui que o examinador vai recair. Eu acredito aí que no direito penal seja também um assunto compensador. Eu sempre aconselho o aluno, a aluna, a dar uma revisada legal nessa lei, porque ela é uma lei que tem uma quantidade grande de informações numa quantidade muito reduzida de artigos, certo? Se você não puder dar uma lida na lei toda, dê uma lida na parte introdutória da lei até o artigo 8º, certo? O artigo 8º que, aliás, ele fala aí da possibilidade de passar o prejuízo aí para o sucessor, né? O cara herdar o prejuízo, vai poder herdar na medida da herança, tá? Então, se você não tiver tempo para dar uma lida toda ali, dá uma lida pelo menos até o artigo 8º, que você vai ter aí uma gama de informações interessante. Eu vi lá que o seu edital de direito penal é pequeno, né? Se a memória não me falha. Então, mais compensador ainda. Quando está no direito administrativo, é uma lei pequena dentro de um edital que geralmente é grande. O seu edital de direito administrativo é um edital de médio para grande. Ali no caso do direito penal, que eu vi ali um parágrafozinho só, mais compensador ainda, tá? Até por isso eu não tirei aqui. Mais para fazer esse alerta para você do que para apresentar esse conceito aqui, que foi um conceito rapidinho, tá? Vamos em frente. Falando, né, de organização da administração pública,
falei lá no começo do basilar da administração, e eu estou trazendo esse quadro aqui, que é um quadrinho que a gente tenta aí acertar um conceito que eventualmente você não vê há algum tempo, tá? Porque não é das estrelas da festa quando a gente fala em organização da administração pública, certo? Então, funcionário de fato e usurpador de função. Vamos lá. Funcionário de fato é agente público irregularmente investido, mas ainda assim investido em uma função pública. Eu vou dar um exemplo, tá? Vamos ler aqui que eu vou dar um exemplo. Situação que poderá ser responsabilizada a administração, pois há vínculo entre o indivíduo e o ente estatal em questão. Não é aceito pela doutrina a imputação de atos ao Estado de atos praticados pelos chamados usurpadores de função, pessoas sem nenhum vínculo com a administração que venham a prejudicar os cidadãos. Então, vamos lá. Até o exemplo que eu tinha dado aqui já é bastante próximo ao que está... O exemplo que eu pensei é bastante próximo ao que está ali. Vamos supor, eu vou lá, presto o concurso aqui, eu sou agente fiscal de renda, CMS São Paulo, e eu presto concurso, passo no concurso, mas eu não tenho o diploma de ensino superior. Aí eu pago alguém lá que desenrola um diploma para mim, bonitinho e tal, engano a administração e tomo posse. E começo a praticar os atos inerentes à função. Aí, por uma auditoria qualquer, alguma coisa assim, alguém vê, opa, esse cara aqui, esse diploma, ele é falso. No entanto, a administração, mesmo que incorretamente, ela me colocou para exercer a função. Então, o administrado, ele não tem nada a ver com isso, certo? Quem me colocou ali foi a administração. Então, a administração não pode, do dia para a noite, falar, opa, esse cara, ele está irregularmente nesse cargo há 2 anos, tudo que ele fez até agora valeu nada. Não é assim que funciona, tá? É diferente, por exemplo, de um caso, eu moro em Marília. Aconteceu aqui assim que eu cheguei, se eu não me engano, em 2014, eu cheguei no final de 2014, aconteceu acho que em 2015. Acho que era uma dupla que estava se passando, se apresentava por auditor e estava extorquindo as pessoas, tá? Então, eram particulares, né, mal intencionados, que se identificavam como agentes públicos para, a partir dessa roupagem, tomar uma vantagem para si. Tá? Então, esse caso é usurpador, porque ele está se identificando, mas a administração não colocou ele nessa função. Tá? Seria um tanto quanto duvidoso, né? A gente atribuir à administração alguém que não tem vínculo absolutamente nenhum com ela, né? Atribuir o prejuízo que essas pessoas estariam causando. Tá? É isso aqui que está sendo trazido nesse nosso slide. Tá? Aí aqui temos o basicão da administração pública. Tá? Aqui é o que eu falei mais no começo, a administração direta se confunde com as pessoas políticas. A indireta mais, né, as entidades da administração direta mais famosas são essas aí. Temos também o consórcio, né, consórcio público de direito público, que é uma figura mais recente, né? Eu não coloco aqui e também não coloco na aula porque aparece num contexto diferente, tá? Então, eu não considero, de coração, não considero uma desatualização, porque quando a gente aborda, até pelo contexto diferente em que essa pessoa surgiu, eu não acho conveniente tratar isso junto, tá? Então, a gente faz a ressalva aqui, faz a ressalva na aula, para que a informação não fique faltante, tá? O consórcio, para que você entenda, é uma pessoa em que você tem a junção, né, de outras pessoas, digamos assim, em que há uma coincidência de interesses. Tá? Era essa palavra que eu estava procurando. Em oposição, por exemplo, eu gosto de colocar em oposição porque às vezes a gente já tem um conceito colocado legal na cabeça e aí quando você fala, olha, sabe esse conceito aqui?
Esse é o oposto. Aí fixou um no outro, você não esquece mais. Vamos supor que você vai comprar um carro ou você vai comprar uma casa. Você assina um contrato com o vendedor. Por que você assina um contrato? Porque você quer uma coisa e ele quer outra. Vocês têm interesse no mesmo negócio jurídico, mas as coisas que vocês querem, elas estão em contraposição. Porque você quer o que a pessoa tem e a pessoa quer o que você tem. Tá? Ficou quase meio sexuosa. Mas a ideia do contrato é uma contraposição de interesses. Tá? No consórcio, não é isso. Tá? Você vai ter uma confluência de interesses ali. Você vai ter, opa, eu quero isso, você quer também? Então vamos unir força para a gente conseguir fazer isso aqui. Beleza? Continuemos então nosso passeio aqui. Aqui mais uma informação bem tranquila, né? Lei específica. A Constituição ela usa o termo lei específica e ela fala de criação de autarquia e autorização de criação, tá? Então, para as outras entidades. Isso aqui, a quantidade de questões que você tem que fazer, muitas vezes, a importância é não só reforçar o seu conhecimento, como colocar o conhecimento que você já tem de uma forma diferente. Porque o que acontece com a gente na hora da prova? Às vezes bate uma insegurança, a gente lê e fala assim, pô, já vi isso. Só que está diferente, o cara inverte a frase e você fica com medo. Tá? Por exemplo, na questão, você vai ver isso aqui colocado da seguinte forma. Quando é o início da vida da pessoa jurídica, no caso da autarquia? No caso da criação, no caso da lei, certo? Da criação dela por lei. No caso dessas outras entidades, vai ser no registro competente. O sujeito vai ter que ir lá no cartório e vai ter que dar vida a essa entidade. Então, você tem a lei publicada autorizando, mas a vida dela começa mais à frente, certo? Vamos em frente. Aqui temos a diferença aí básica, né, entre empresa pública federal e sociedade de economia mista. Tá? Empresa pública, foro na Justiça Federal, empresa pública federal, obviamente, tá? Não se esqueçam disso. Capital totalmente público, qualquer tipo societário. Sociedade de economia mista federal, foro na Justiça estadual. Capital votante majoritariamente público, sempre sociedade anônima. Caso você tenha uma empresa pública, eu acabei entregando aqui o que eu ia perguntar, né? Então, eu não vou perguntar mais, vou afirmar. A empresa pública, ela pode ser formada por um capital de mais de um ente federativo, tá? Então, você pode ter 3 estados donos de uma empresa pública. O que manda na empresa pública é o capital totalmente público. Ele não precisa ser apenas de um ente federativo, certo? Opa, passei aqui? Passei. Poderes administrativos. Os poderes administrativos, pessoal, eles vão ser os meios, os braços da administração no mundo, certo? Você tem, a administração tem seus objetivos colocados pelas leis e como é que essa administração ela vai mexer na realidade? Em última instância, digamos assim, vai ser por meio dos atos administrativos. Mas, digamos assim, respaldando essa atuação por meio dos atos administrativos, a gente vai ter os poderes administrativos. Não por acaso, são 2 matérias que estão muito visceralmente conectadas. Porque quando você fala de uma, você, mesmo que você não queira, você vai estar sempre beliscando a outra matéria. Tá? Voltemos ao slide, então. Poderes administrativos, instrumentais, né? São os instrumentos, são os braços, como eu acabei de dizer, meios de alcançar o interesse público.
requisitos dos poderes administrativos: irrenunciabilidade e obrigatoriedade de exercício. Então, entra aqui nos poderes administrativos um conceito, uma ideia de poder-dever. Porque é um poder, é uma prerrogativa da administração, mas é uma prerrogativa, é um poder que deve ser exercido. Tá? Não existe, não, eu sou, vamos supor, está lá o sujeito fiscal de posturas da prefeitura, tal. Não, eu acho melhor não. Ou então o prefeito vai lá e abre mão. Não existe isso. Tá? Esse poder ele tem que ser exercido. Tá? Obrigatoriedade de exercício. Prerrogativas de direito público. Na atuação da administração, por meio desses poderes administrativos, ela muitas vezes vai estar aí protegida pela supremacia do interesse público, aquilo que a gente falou lá atrás. De uma outra forma, colocando de uma outra forma, é o quê? Quando a administração está atuando por meio desses poderes, ela está atuando em uma diferença em relação ao direito particular. Tá? Uma diferença, entenda-se, acima, certo? Impondo determinadas condições, impondo determinados comportamentos, certo? Vamos em frente. Então, aqui eu acabei meio que abordando isso quando eu falei de poder e dever, né? Porque os poderes administrativos eles vão trazer essas prerrogativas que vão estar respaldadas, amparadas na supremacia do interesse público, mas você também, juntamente a isso, tem os deveres, que podemos fazer aí a oposição, trazendo também o nosso supraprincípio da indisponibilidade do interesse público, certo? Porque você tem a irrenunciabilidade, você tem a obrigatoriedade de exercício, tá? E essas duas características que eu acabei de colocar aqui, elas são nada mais do que a aplicação da indisponibilidade do direito público, do supraprincípio da indisponibilidade do direito público, ao nosso contexto agora da matéria de poderes administrativos. Tá? Então, veja, né, igual eu falei mais no comecinho do nosso encontro de hoje, que temos aqui essa conexão, né, que para mim o direito administrativo é muito por isso, porque as matérias, enquanto você vai estudando uma, você já está revendo a outra, você já está conectando, você já está ligando tudo. Eu acho uma matéria tranquila de estudar por isso, porque você está sempre revendo uma matéria, ainda que sem querer. Tá? Aí temos aqui o poder discricionário, né? Que eu elegi aqui para a gente trocar uma ideia. Tá? Temos vários, infelizmente não temos tempo para abordar todos. Então, no poder discricionário temos o mérito administrativo. Discricionário, entenda-se, possibilidade de escolha, certo? Aí, igual eu estava falando, né? Temos a ligação direta dos poderes administrativos aí, agora a gente está falando de poder discricionário, com atos administrativos. Então, temos lá os elementos do ato administrativo. Que são, olha aí para o seu slide, quais são os poderes do ato administrativo? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Então, os 5 aí, certo? Propositalmente, porque eu quero que você perceba que o motivo e o objeto, quero que você lembre que o motivo e o objeto compõem o mérito administrativo. Tá? Enquanto, não vamos para o restante do esquema ainda, tá? Motivo e objeto compõem o mérito administrativo. Enquanto que esses elementos aqui, competência, finalidade e forma, são sempre vinculados, ou seja, na prática do ato administrativo, não há que se escolher esses elementos. Eles são fixados em lei. Por exemplo, o fiscal, eu, por exemplo, vou autuar alguém. A lei diz quem vai lavrar o auto de infração. A competência, ela vem na lei. Não é assim, peraí, alguém tem que multar, vou escolher dessa vez quem vai multar. Não, está escrito na lei.
Tá? Competência, finalidade e forma são elementos sempre vinculados, tá? Em qualquer ato administrativo. Aí aqui temos o motivo de direito e o motivo de fato, nada é do que você na frente do seu espelho. Certo? Imagine você no espelho. Motivo de direito e de fato. Previsão legal abstrata, ocorrência da situação prevista. Ocorrência da situação prevista é o mundo real, de fato. É você na frente do espelho. Direito é a previsão abstrata, é algo que não existe no mundo real. É uma previsão. Se alguém olhar para o espelho, sem olhar para você, essa pessoa vai saber que no mundo real é aquilo ali. É quando uma coisa se encaixa na outra, você tem o elemento motivo, tá? Vamos ver aqui se vai falar uma ideia que eu acabei de trazer, que eu quero trazer, não. Muitas vezes aí você vai ter o ato administrativo abordado, né, a partir dos seus elementos e tal, e você tem o poder administrativo que a gente abordou aqui, com seus detalhezinhos, e você vai ter o poder vinculado. O poder vinculado nada mais é do que, ali embaixo a gente listou os 3 elementos, né? Competência, finalidade e forma, que são elementos vinculados. E no caso do poder vinculado, nada mais é do que a prática de atos administrativos em que não há possibilidade de escolha. Tá? Então, aqueles elementos colocados acima, o objeto e o motivo, não vai haver margem de escolha para eles. Tá? Acabei de lembrar ali que eu acabei atropelando o objeto. Né? O objeto, ele é a causa imediata, a consequência jurídica imediata. Sempre dou um exemplo bastante fácil de entender, que é a multa. Você passa o sinal vermelho, né? E como você vai ter o ato administrativo, que é o lançamento dessa infração. E a consequência jurídica do ato, a consequência imediata, é que você vai ter uma dívida para com o Estado. Beleza? Essa é a consequência. Óbvio, você vai querer algo mais. O Estado pretende algo mais. Que a finalidade, por exemplo, o sujeito não praticar a infração, mas você tem um objeto, que é a causa jurídica imediata. Beleza? Vamos em frente. Poderes administrativos. Poder administrativos. Poder hierárquico. Aqui temos a revisão. Por que eu botei a revisão do ato administrativo? Porque o poder. Aí tem alguém atrapalhando a nossa aula aqui. Já passa. O poder hierárquico, ele sempre é abordado. A primeira abordagem dele, muitas vezes a primeira e única, é a abordagem de distribuição de atribuições e responsabilidades entre os agentes e órgãos. Tá? Então você tem uma estrutura administrativa, aí você vai ter, nesse órgão aqui, esse faz isso, a responsabilidade desse órgão aqui é isso aqui, esse faz isso, esse faz isso. Tá, isso é poder hierárquico. Mas, como consequência dessa hierarquia, nós temos a revisão dos atos, tá vendo? Novamente a gente fazendo a junção dessas matérias que eu falei que estão bastante unidas. Você pode ter a manutenção, a convalidação, ou o desfazimento, que vai ser a revogação e anulação. Tá vendo? Quando a gente estuda atos administrativos, geralmente o estudo nesse aspecto aqui, ele vai focar em anular, revogar e convalidar, certo? Mas aqui você percebe que dentro desse raciocínio de estrutura administrativa, você vai ter uma ideia um pouco mais ampla, inclusive com a manutenção, certo? Isso acontece lá diariamente, né, onde eu trabalho, né? Eu vou dando um ok lá em determinados processos. E o chefe dá uma olhada, opa, não, isso aqui está certo. E mantém aquilo ali, não deixa de ser uma revisão dos atos administrativos. Aqui temos revisão e reconsideração, conceito aí que é tão simples que a gente menospreza, e chega na hora da prova, a gente menosprezou ele puxa o nosso tapete. Tá? Revisão é análise de um determinado ato pela
autoridade superior, aquela que emitiu o ato. Reconsideração é a revisão do ato pela própria autoridade que o emitiu. Então, desde já, eu fico à sua disposição para uma eventual dúvida em cima da hora. O canal que eu considero mais eficiente para que você faça isso é o meu Instagram, Professor Jonatas Albino, com underline aí, onde você colocaria um espaço numa digitação. Mande sua pergunta para mim lá, seja ela escrita, pode mandar um áudio também, sem problema nenhum, tá? Eu acho até mais legal que a gente, a comunicação aí por áudio fica um pouco mais facilitada. Beleza? Então, tranquilidade, tá? Concurso a gente estuda até passar, então é ralado, é mesmo, é assim, é isso que você escolheu, então encare de frente, mas encare com o espírito de vencedor, beleza? Cai dentro, qualquer coisa estamos aí para ajudar, beleza? Um grande abraço, até a próxima.